Graça e paz, irmãos e irmãs. Graça e paz, aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, gente. E hoje o dia está bipolar, né? Hoje o dia é bipolar. Hoje o dia esqueceu de tomar o remedinho, ele está bipolar. Hoje chove, faz sol, daqui a pouco. Espero que não faça, sinceramente. Sinceramente, espero que não faça frio. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Eu vou ler a partir do verso de número 16. É a conclusão do capítulo 4. Paulo, concluindo esse capítulo, que possui aí a partir do verso número 8, se você for ver o verso número 8, tem um dos textos mais contundentes do apóstolo Paulo presentes nas cartas, que diz assim: de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados, ficamos perplexos, mas não desamparados, somos perseguidos, mas não abandonados. Essa é a sequência desse texto. É nesse capítulo que ele fala isso. E a gente vai ler, não essa parte, no caso, mas nós vamos ler a conclusão a partir do verso de número 16, que diz assim: por isso, nunca desanimamos, ou nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o nosso olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Esse texto é sensacional. Esse texto de Paulo, e nós estamos falando aqui de um apóstolo que tem um histórico interessante acerca das aflições, né? É um homem que foi açoitado, foi perseguido, foi apedrejado, foi espancado, sofreu naufrágios. Enfim, é um homem que tem no seu histórico, ele diz, inclusive, em uma de suas cartas, que ele traz em seu corpo as marcas do apostolado e do ministério. Ou seja, ele tem cicatrizes, é um homem cheio de cicatrizes, é um homem cheio de marcas, de feridas. É um homem que não tem, vamos dizer assim, um corpo limpo, podemos dizer. É um homem que tem um corpo extremamente marcado, né? Vamos dizer assim, em termos mais modernos, Paulo tem suas marcas as tatuagens do Evangelho, mas não são as tatuagens que conhecemos hoje, mas são tatuagens que vão não só na pele, mas vão inclusive na carne, que deixam cicatrizes profundas, não só no corpo do apóstolo Paulo, mas também no seu ministério, deixam marcas no seu ministério. Eu fico imaginando, por exemplo, o contexto ou o currículo do apóstolo Paulo hoje para as nossas igrejas modernas hoje, né? O apóstolo Paulo não seria pastor de grande parte das nossas igrejas. Quem gostaria de ter um pastor que já foi preso? Quem gostaria de ter no seu currículo um pastor que já foi expulso de uma cidade? Olha, melhor a gente não chamar esse pastor aqui, porque ele foi expulso lá de Jope, então melhor a gente deixar essa coisa mais por aqui, vamos ficar mais com o pessoal daqui. Paulo foi expulso de cidades, Paulo foi arrancado de comunidades. Só que aqui nesse texto, interessante Paulo falando aqui, ele falando dos sofrimentos apostólicos. Ele falando dos sofrimentos daqueles que estão se dedicando ao Evangelho, à pregação do Evangelho em sua época. E esse sofrimento tem uma motivação. Essas dores têm uma motivação. Ele vai dizer aqui no capítulo 4 que é para que vocês vivam, para que vocês experimentem a graça de Deus.
Quer dizer, nós sofremos, nós recebemos em nosso próprio corpo as marcas da perseguição, da angústia, tudo mais, para que vocês, e aqui ele falando com a igreja de Corinto, para que vocês cresçam, para que vocês se desenvolvam, para que vocês... E é interessante isso, porque esse texto especificamente fala de um pastor à sua igreja. É como se um pastor estivesse escrevendo, como se a equipe pastoral estivesse escrevendo para a primeira IPI de Curitiba. E dizendo, olha, nós temos aqui em nosso próprio corpo, nós trazemos em nossa própria existência, nossa alma, marcas e dores e feridas que não são naturais por conta do Evangelho, mas nós temos essas marcas justamente para que vocês recebam, ele fala aqui no verso 15, tudo isso é para o bem de vocês. E à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças. E aí ele vai concluir dizendo, por isso que a gente nunca desiste. Ele não está dizendo aqui que ele nunca sentiu o desejo de desistir. Ele está dizendo aqui que nunca desiste. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E quantos de nós já não pensamos em desistir da caminhada cristã? Quantos de nós não já pensamos ou já cogitamos largar mão, enfim, de servir a Deus e de orar e de buscar a Deus e de ler as Escrituras e de, enfim, praticar obras espirituais, cultivar disciplinas espirituais, pelo tanto que a gente está vivendo, pelo sofrimento que a gente tem passado. Quantas e quantas vezes nós não olhamos para a realidade com a qual está sempre diante da gente e não pensamos em desistir? Paulo não nega o seu sofrimento. Ele não é daquele tipo assim, não. A gente escuta isso muito em velório, né? Quando a pessoa chega assim, olha, tal, aí a pessoa às vezes não tem o que falar pro parente lutado, diz assim, não chora não. Como não vai chorar, pelo amor de Deus? Ou quando o pai corrige o filho, e o filho está chorando, ainda vira para o filho e fala assim, engole o choro. Eu não sei o que é mais, assim, é um pai ou uma mãe meio bipolar, né? Bate na criança, dentro dessa questão de correção, a criança está chorando porque está doendo essa questão, e ainda fala para a criança engolir o choro, assim, você decide, então não bate, porque daí ela não chora, entendeu? É uma questão muito simples, você não quer ouvir o choro da criança, então não bate nela. Agora, bateu, aguenta o choro. Então, me parece que Paulo não nega isso. Ele diz, inclusive, na continuidade do versículo, ele diz assim, ainda que nosso exterior esteja morrendo. Paulo chegou à conclusão, Paulo entende que todos esses sofrimentos, que toda essa dor, que toda essa angústia, tem trazido para o seu próprio corpo, para a sua própria saúde, dores, complicações. E, gente, doenças e sofrimentos decorrentes de ser fiel a Deus podem acontecer. E eu não tenho problema nenhum com isso. Ah, mas Deus não quer que eu fique doente. Quem disse isso? Me mostra uma palavra na Bíblia, algum texto na Bíblia que diz assim, Deus não quer que você fique doente. Porque é inevitável aqueles que, ao abrirem os seus olhos diante da realidade do mundo que vivemos e não se sentirem angustiados, abatidos. Por isso que Paulo vai falar lá na frente, nós somos abatidos, nós estamos angustiados, porém, nós continuamos, nós perseveramos. Paulo não nega a angústia. Tem muita gente...
A nossa sociedade hoje é uma sociedade que não abre espaço para o sofrimento e para a tristeza. Quem é triste, parece que as pessoas não querem estar do lado de pessoas tristes. Não, anima esse negócio, vamos animar. Vamos... Quer dizer, não tem espaço para tristeza, não tem espaço para o lamento, tem espaço para quem então? Tira essa zica, a pessoa fala. Tira não. Curte. Vive o momento. Porque se a gente ficar nessa coisa de autoajuda, nesse discursinho de autoajuda, não, para frente, vamos alegria, e não sei o quê, e é tristeza para lá, e no que... Nós vamos viver uma realidade esquizofrênica, de ilusão. Não tem como, gente. Essas pessoas... Recentemente alguém mandou uma mensagem, mas Cris, eu estou cansado. Eu falei assim, meu amigo, ver o que está se vendo, entrar em contato com o que se está acontecendo, se a pessoa em sã consciência não se cansar, tem algo de errado. E ser cristão, meu amigo e minha amiga, ser cristão, meu irmão e minha irmã, é estar cansado, é sofrer. Ser cristão é isso. Mas Paulo está dizendo aqui o seguinte, ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Aí que é o negócio. Qual que é a diferença? Eu já falei isso aqui, eu devo ter falado aqui algumas vezes. Qual que é a diferença entre o murmúrio e o lamento? O murmúrio é a reclamação gratuita. O lamento é a reclamação dada a quem se deve ouvir, a Deus. Por isso que nós temos lamentações de Jeremias. E o lamento brota em nós esperança. O murmúrio brota em nós mais doença e mais murmúrio. O lamento brota em nós esperança. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira. Isso é um lamento. O profeta está ali, o Abacuque, ele está cogitando, ainda que pode ser que não haja fruto na videira, e mesmo que não haja, eu colocarei a minha confiança no Senhor, no Deus da minha salvação. É isso que o texto está dizendo. O foco do texto é esse. Você pega o texto de Jeremias, por exemplo, o texto de Lamentações de Jeremias, a gente já leu aqui um texto de Lamentações, a lamentação dele aponta para Deus, aponta para a intervenção de Deus, aponta para a renovação de Deus. Então, quando nós nos lamentamos, quando nós nos ajoelhamos, quando nós chegamos à conclusão, Pai, estou cansado, meu amigo, se esse cansaço é fruto, porque existem algumas situações, se esse cansaço, essa angústia é causado, é fruto de uma percepção em contraste com o Evangelho, então, vou dar um exemplo aqui, meio geral. A violência está aumentando no Brasil. Se isso não te angustia como pessoa, se isso não te angustia como servo de Deus, como serva de Deus, porque o Padilha, o diretor do Tropa de Elite e tudo mais, assim, ele deu uma entrevista que eu achei interessante que ele falou. Ele disse o seguinte, que o brasileiro perdeu a noção do absurdo. Acontecendo tantas mortes e tanta situação, aconteceu agora a morte do rapaz lá no supermercado Extra, e acontece outras... Quer dizer, é mais um. A gente parece que entrou num estado de letargia tão grande, de anestesia tão grande, que não se tem mais absurdo. Não se tem mais aquela sensação de que, meu Deus, o que está acontecendo? Vamos fazer alguma coisa. Não, isso aí acontece mesmo. Isso acontece. Paulo está dizendo, não.
ainda que o nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado. Pois estas aflições, e aqui Paulo coloca duas características dessas aflições, elas são pequenas e momentâneas. Mas por que ele fala isso? Em comparação com o que ele diz aqui, olha, para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Paulo faz uma comparação aqui. Olha só, gente. Nós temos as angústias e os problemas do presente. E nós temos um peso de glória no futuro. Se eu coloco essas duas coisas em uma balança, essas angústias são pequenas e momentâneas, vão passar. Vão passar. Elas não têm como permanecerem. Elas vão passar. Porque existe algo lá na frente que essas aflições, na verdade, olha que interessante, para Paulo não é só uma comparação, para Paulo é uma equação. Essas angústias pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem o peso de glória. Então, na lógica paulina, quanto mais angústia eu tiver, mais glória eu vou ter. Mais angústia eu passar, mais peso de glória eu vou ter. Quanto menos, menos. Quanto mais, mais. Olha que interessante. Pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Essas angústias que eu... E aqui Paulo não está falando sobre quantidade, vamos dizer assim, né? Paulo aqui está falando sobre intensidade. Por que ele não está falando de quantidade? E sim intensidade. Porque só a gente sabe o que é angústia, o que é sofrimento. Um exemplo bobinho aqui para a gente só notar, que vocês vão até rir desse exemplo que eu vou dar, porque justamente a gente... E quem tem isso aqui não vai rir, mas quem tem não vai rir, mas quem não tem vai rir. Por exemplo, medo de barata. Tem gente que tem pavor de barata. E para ajudar, Deus coloca asa na barata. Então só quem tem medo dessas coisas, quem tem arrepio dessas coisas, que sabe o que é a questão. E aí o que acontece? Larga a mão. Esse negócio... Paulo está falando, ele não está falando de quantidade, ele está falando de intensidade, ele está falando dessa vivência interna, ou seja, em outras palavras, o sofrimento só sabe quem passa, a angústia só sabe quem passa. E Paulo está falando para essas pessoas. Tem gente que tem a angústia com respeito à solidão. Tem gente que tem angústia e medo. Tem umas que é a respeito da solidão, outros em espaços muito cheios de gente. Que não gosta de muita gente, se sente mal. Tem gente que tem medo do futuro, tem gente que tem medo do passado, tem gente que tem medo da morte. Aí tem alguns falando, mas crente não pode ter medo da morte, não sei o quê. Quem disse que não pode, pelo amor de Deus? Você nem sabe, você nem entendeu o que é que está gerando esse medo, essa angústia na pessoa. Tem uns crentes que, olha, eu vou falar uma coisa para você, calados seriam poetas. Calados seriam poetas, assim, fariam um grande serviço ao reino de Deus. Porque é isso que Paulo está dizendo aqui. É isso que Paulo está dizendo. Esse sofrimento de vocês, e o que eu acho em Paulo maravilhoso é que ele não está selecionando ou nomeando os sofrimentos. Ele diz o sofrimento, as aflições, as angústias. Cada um tem a sua. Cada um sabe a cruz que carrega. Mas são pequenas e momentâneas, porque elas produzirão. E produzem, Paulo está no afirmativo aqui, elas produzem, presente, para nós, uma glória que pesa. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver.
Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Aqui Paulo, ele está ao mesmo tempo afirmando e ao mesmo tempo convidando. Ele está afirmando que os discípulos de Jesus não olham para as circunstâncias, eles fixam o olhar naquilo que não se pode ver. Ou seja, não só no futuro. Ele vai concluir aqui nas questões do futuro, mas ele não está focando só nas questões do futuro, ele está focando nas questões do presente. No agir de Deus, enquanto nós não estamos vendo. Recebo uma notícia lá, em casa. Olha, aconteceu tal situação. O que eu estou vendo é aquilo. O que está rolando por trás daquilo, os movimentos espirituais que estão rolando por trás daquilo, toda a conspiração de Deus por trás daquilo, eu não consigo ver. E é justamente onde Paulo está me convidando a fixar os meus olhos. É onde eu não consigo ver. A empresa está mal, o casamento está mal, você está mal. O que você está olhando é isso. O que você está vendo é isso. E nós temos a percepção, e nós temos a inclinação natural de olharmos e de focarmos o olhar naquilo que estamos vendo. Naquilo que estamos vendo. Tem uma dinâmica muito legal, que é, eu pego uma folha de papel em branco e faço um pontinho preto, um pontinho azul na folha, e eu levanto e pergunto para o pessoal, escuta, o que vocês estão vendo aqui, gente? 100% responde, um pontinho azul, um pontinho negro. Raramente alguém diz, uma folha em branco com um pontinho branco. Porque a gente só vê aquilo que a gente quer ver. É natural a gente focar apenas no pontinho e esquecer da folha em branco. É exatamente isso. O sofrimento que a gente tem é o pontinho preto. E Paulo está nos convidando a olhar a folha inteira. A fixar os nossos olhos numa folha inteira. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Que existe uma conspiração divina, existe um agir de Deus que nós não vemos. E que Paulo está nos convidando a fixar os nossos olhos aí. Em outras palavras, ponha a sua confiança naquilo que você não está vendo. Porque é uma afirmação de que Deus sabe o que está fazendo na história. E especificamente na sua história. Especificamente na sua história. Pois as coisas que agora vemos logo passarão. Aí Paulo explica por quê. Porque se a gente ficar olhando para as coisas atuais, elas passam. Quantas coisas você já não passou? Se eu abrir o microfone aqui, eu vou ter testemunhos de todos vocês aqui. De situações que vocês passaram, que ao serem noticiados ou começarem a passar por esse vale de sombra e de morte, vocês não viram perspectiva de saída. E que agora vocês estão aqui, vivas e prontas para testemunhar que vocês saíram desse vale. Por quê? Porque são passageiros. Porque são momentâneos. Porque logo passarão. Mas as que não podemos ver durarão para sempre. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui? Gente, vale a pena confiar em Deus. Vale a pena colocar a nossa confiança em Deus. Ainda que nós não estejamos vendo a ação de Deus, não estejamos vendo o agir de Deus, não estejamos vendo a mão de Deus, não estejamos vendo Deus. Não estamos sentindo absolutamente nada, não estamos tendo nenhuma percepção espiritual, as orações estão murchas, a paixão espiritual está enfraquecida, mesmo que a gente esteja árido, nosso coração esteja vazio.
Paulo está dizendo, mantenha a sua confiança em Deus, mantenha a sua confiança em Cristo, creia que Ele está agindo mesmo que você não esteja vendo. Eu dei um exemplo domingo pela manhã, eu não sei quantos de vocês aqui já tiveram, passaram por essa experiência, de cuidar de pessoas que assim, machucaram e estão num estágio tão grande de desespero, que você está ali cuidando do ferimento, você está ali cuidando da situação, e a pessoa está, pelo amor de Deus, cuida, sara isso aqui, põe aqui. E a pessoa está num nível tão grande de loucura, de dor, de desespero, que não está vendo que você já está cuidando, que você já está limpando, que você já está... Tipo, ai, mas meu Deus do céu, está sangrando. Não, não está mais. Mas está ardendo, não sei o que, calma, vai passar. Mas cuida, já está cuidado, já está enfaixado, olha aí, já tem até curativo. Porque a gente está o tempo todo clamando, chorando e pedindo a Deus, e Deus está falando, mas eu já cuidei. Calma. Eu lembro que uma vez, eu caí de bicicleta, eu quebrei o braço, quebrei esse braço aqui. Só que, assim... Não foi fratura exposta, mas foi aquela fratura assim que faz o S no braço. Sabe quando entorta tudo? Para vocês terem uma noção, eu caí, esse osso aqui, eu rompi essa junta aqui. Assim, sabe? Esse osso levantou, virou e fez assim. Então ele estava com a carne levantadinha para cá e a mão aqui para baixo assim. Tudo troncho aqui. E aí eu bati, na hora que eu olhei aquilo, eu não senti dor nenhuma. Eu não senti dor nenhuma naquele momento. Adrenalina, sangue quente, você tá, e é um artifício do próprio corpo. Ele já joga uma dose, acho que de adrenalina, não sei o que é, ele joga uma dose tão grande que você vai sentir dor dali minutos depois. E eu olhei aquilo e falei assim, nossa, quebrei o braço. Só que eu não estava sentindo dor nenhuma, só que eu havia ouvido que quando a pessoa quebra o braço, grita de dor. Eu falei, então eu vou gritar. Eu não estou sentindo dor, mas eu vou gritar. Eu comecei a gritar, mas não estava sentindo dor nenhuma. Não é assim com a gente? A gente é programado para fazer umas coisas, e de repente, quando a gente percebe, quando a gente passa para aquilo, a gente percebe, pô, espera aí, o que está acontecendo? Usando essa situação minha como ilustração, essa adrenalina, essa coisa de amortecer a dor, é um mecanismo do próprio corpo que eu não tenho como negar a própria natureza de Deus atrás disso. E quando eu passo por situações que vão me angustiar, que vão me fazer doer, Deus ele age de uma maneira tão presente, mas tão presente, que a gente não consegue ver. Eu não vi essa ação de adrenalinas e de anticorpo, e como o corpo estava trabalhando toda essa questão da dor, a questão dos neurotransmissores, como é que estava essa situação toda no meu corpo. Eu não via, eu não tinha nem noção como é que isso funcionava. A única coisa que eu podia dizer para você naquele momento, eu não estou sentindo dor. Isso já deve ter acontecido com você, de você olhar a situação toda aquele negócio, e de repente você olhar e falar, não, mas não está, você vai sentir dor depois. Depois você sente dor. Por exemplo, quando eu cheguei no hospital, aí toda aquela questão, toda aquela correria e tal, mas vamos ter que colocar o osso no lugar. Mas não agora, só amanhã. Você ficar com uma tala de gesso pesando o teu braço durante 24 horas, porque eu teria que tomar a anestesia geral para fazer todo o procedimento. Eu não sei hoje deve ser o quê? 12 horas, mas na década de 90, em rancharia, era 24 horas de jejum para tomar anestesia geral. Então era assim, molhar a boquinha com água e, quando muito, um pedacinho pequeno de bolacha de água e sal.
Então, hoje eu não sei como é que está essa situação de anestesia geral, se são 12 horas e tal, mas a minha questão era 24 horas de jejum, ou seja, se eu quebrei o braço às 4 da tarde de hoje, eu só seria atendido às 4 horas da tarde de amanhã. Foi o que aconteceu. E aí, não, tudo bem, e aí foi atendido, beleza, tal, colocou o osso no lugar, e aqui, aquela coisa toda. Se eu for, assim, essa momentânea situação, porque passou, estou aqui com o meu braço inteiro, graças a Deus, pegando meu filho no colo. Agora, se eu focasse apenas naquilo, eu não teria esperança nenhuma. E é aí que eu acho que é o grande segredo da esperança. Porque se a gente foca nos nossos dias, no nosso tempo, a gente não tem percepção ou perspectiva de esperança. Mas se nós olharmos para Deus, fixarmos e focarmos, como diz o texto, o nosso olhar, fixarmos o nosso olhar naquilo que não se pode ver, talvez seremos os mais felizes desta terra. E é aí que eu vejo a felicidade do discípulo. É aquele que o mundo está caindo do lado dele, o mundo está caindo dentro dele. Mas os olhos deles estão fixos no Jesus que caminha sobre as águas. Então, o meu convite para você nessa tarde é esse. Por mais que você está sendo solapada, você esteja sendo arrancada, você esteja sendo angustiada pelas situações visíveis da vida, foque os seus olhos, fixe o seu olhar naquilo que não se pode ver. Eu vou ler esse texto mais uma vez para que a gente guarde ele no nosso coração. Por isso nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado por essa tarde, muito obrigado pela Tua palavra. Graças te damos por essa mensagem, ó Deus, que nos convida a confiar no Senhor e a olhar para aquilo que não se pode ver, a fixar o nosso olhar na Tua ação, em saber que o Senhor sabe o que está fazendo. Ainda que a dor seja muito grande, Deus, ainda que a gente não consiga enxergar, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, nos lembre desta mensagem que hoje escutamos. Nos acompanhe, ó Deus, no resto dessa semana, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Deus nos abençoe. Amém.